É o seguinte, agora vem comigo aqui, que eu tenho aqui de um lado, nessa história, uma mãe. Ela acusa a mulher em quem confiou a sua própria filha, os próprios filhos. Ela deixou com essa mulher. E essa mulher estaria acobertando abusos sexuais cometidos contra o filho dessa mãe. A mulher, 24 anos. Ela nega, a mulher, a cuidadora, que esteja envolvida com isso tudo, né? E aí, a pergunta que fica: quem é o culpado dessa história? Essa mulher que nós não vamos mostrar para preservar a filha dela tem apenas 24 anos. Separada há cerca de 2 anos do marido, ela trabalha de domingo a domingo para levar o sustento para casa. Hoje é ela que faz o papel de mãe e pai para os 2 filhos. O menino, que vai fazer 3 anos, e uma menina com apenas 7. Para conseguir dar conta de sustentar a família, essa mulher que mora aqui em Pontal do Sul, no litoral do Paraná, trabalha das 8 da manhã até as 9 horas da noite. E com isso, ela é obrigada a deixar os 2 filhos com uma cuidadora. Só que o que ela não imaginava era que na casa onde as crianças ficavam, a filha dela mais velha, de apenas 7 anos, estava sendo abusada. Na última sexta-feira, ao voltar para casa após mais um dia de trabalho, a própria cuidadora da criança foi quem fez um comentário, tentando esconder o que a menina havia falado para ela. Ele fez uma brincadeira e acabou pegando na barriga dela. Eu queria já falar pra você, porque ela pode falar outra coisa pra você e você não pode entender. E eu achei que ela ficou muito nervosa. Desconfiada, a mãe da menina chamou a criança para conversar a sós. E foi aí a triste surpresa. Ela falou: mãe, ele falava assim pra mim: você quer um suco? Tá com sede? Eu te dou o suco, só que eu vou passar a mão em você. E ela falava: mãe, eu não tava aguentando mais ele passar a mão em mim. E dessa vez eu falei: não, você não vai tocar em mim. Aí ele me pegou à força. Após ouvir o que disse a filha de apenas 7 anos, a mãe da menina foi falar com a cuidadora, que ficava com as crianças. E ela preferiu desmentir a menina. Ela falou assim: ela tá mentindo, você não tem que acreditar nela. Eu fiquei muito nervosa e eu sabia, ela chamou o filho dela e como ele é homem, né? Eu sabia que eles iam me calar de alguma forma ali no momento. Revoltada, a mãe da criança chamou a polícia militar e contou sobre a suspeita de abusos que a filha estava sofrendo. As equipes foram até a casa do acusado, que foi preso em flagrante. Essa criança ela relatou ali para a mãe, né, e posteriormente para os policiais, que o homem ele aliciava ela, né, passava a mão ali nas partes íntimas, infelizmente. Foi isso que aconteceu e por isso ele foi preso. A delegada que instaurou o inquérito confirmou à nossa equipe que na delegacia a menina confirmou os abusos e contou como tudo aconteceu. Em casos como esse, na verdade, a palavra da vítima é o que mais importa, né? Diante do que me foi apresentado, da oitiva da testemunha, da oitiva da própria babá, ficou para mim claro ali haver indícios realmente da materialidade do crime e fizemos aí a prisão em flagrante do autor. Sem ter a quem recorrer, as 2 crianças hoje foram para a casa do pai delas, em Batinhos, até que a mãe encontre uma nova alternativa para que elas fiquem seguras. Fica aquele sentimento, sabe? Fica aquela desconfiança de tudo agora. Por mais que eu ache pessoas confiáveis, eu nunca mais vou me sentir segura. Aquela confiança que eu tinha nas pessoas, eu já não tenho mais. Fomos até o endereço da mulher cuidadora das crianças. De dentro de casa, ela se limitou a dizer que a menina estava mentindo. É mentira a história da criança? Depois de tudo o que aconteceu, a mãe das 2 crianças deixa um alerta a todos os pais. Conversem com os filhos e fiquem atentos a todos os sinais de possíveis abusos. Qualquer ato, qualquer jeito da criança, desconfie, porque quando a criança fica muito quieta, suspeita, sabe? Hoje não dá pra confiar em ninguém.
Triste pensar, né, que em 2020 a gente teve um aumento aí na violência doméstica, de abuso contra crianças, pessoas fechadas dentro de casa. E o que acontece? Quando a criança vai para a escola, aí o professor também na sala de aula percebe uma mudança de comportamento da criança e tal. Isso ajuda muitas vezes a identificar determinados problemas. Agora, o triste é pensar que começamos 2021 e esses problemas continuam. Como a gente tem mostrado aqui no Balanço Geral, 2021 foram vários os casos que nós já trouxemos aqui, doutora Márcia Marcondes, de crianças abusadas nesse ano de 2021. O problema continua. Agora, você consegue pensar o seguinte: essa mulher tem 24 anos, a mãe dessa menina. 24 anos, trabalha, né, desde que o sol amanhece até a hora que ele se põe. Trabalha 12 horas por dia para sustentar os 2 filhos, um de 7, a menina teria sido abusada, e uma outra criança de 3 anos. Aí a mãe o que faz? Tem que colocar na casa de alguém, trazer alguém para cuidar. Às vezes traz para dentro de casa, às vezes é melhor levar até a casa de alguém que se intitula babá, para cuidar das crianças. E aí você descobre, imagina o sentimento da mãe. Você descobre que a pessoa que você confiou para cuidar do seu filho, existe um bem maior do que o seu filho, do que a sua filha, do que a sua família. E aí você confia nessa pessoa o poder de cuidar do seu filho. E aí descobre que isso acontece. É triste saber. E a polícia tem que apurar direitinho esse caso. Nader Khalil, traz mais informações para mim. Será que a mãe do rapaz, do homem que teria abusado dessa menina, será que ela tinha conhecimento mesmo? Eu fico até pensando, será que ela está tentando encobertar o filho, é isso? Acobertar o filho? Olha, Jason, eu não tenho dúvidas disso. Diante do que nós ouvimos dela ontem, e colocamos um trecho muito curto na reportagem, porque sabemos o nosso limite diante da responsabilidade de uma reportagem como essa. A maioria das pessoas, ao verem fatos como esse, principalmente de abusos a crianças e a mulheres, costumam querer fazer justiça com as próprias mãos. Então nós colocamos apenas um trecho onde essa mulher se limitava a dizer que a criança estava mentindo. E é muito claro, nós que somos pais, sabemos quando uma criança está mentindo ou não, porque a criança trazia com riqueza de detalhes. A doutora Ellen, que instaurou esse inquérito, que é responsável também aqui pelo Nucria, disse ontem que esse homem fazia troca. Para arrumar o pneu da bicicleta, ele dizia, olha, só se você vier aqui, sentar no meu colo, deixar eu passar a mão. Para dar um copo com água, um copo com suco, era também uma troca. Ele teria que aliciá-la, ele teria que tocá-la, ele teria que passar a mão nas partes íntimas dessa criança de apenas 7 anos, para que ela fosse beneficiada com um copo d'água, com um copo de suco. Era uma troca. A mãe desse homem de 36 anos, ela foi alertada por essa criança. O que a mãe fez? Ao invés de cuidar, proteger, ela preferiu chegar para a mãe da menina e dizer, olha, meu filho passou a mão na barriguinha dela, então se ela contar outra história, não leve isso adiante. Tanto que a delegada Ellen não tem dúvidas nenhuma de que esse homem é sim um abusador e que agora a investigação, diante de outras testemunhas, pode apontar se existem ou não outras vítimas, porque quem faz isso pode fazer outras vítimas. Só que um detalhe, ele está em liberdade, Jason, infelizmente. Pois é, e aí que a gente se pergunta, doutora Márcia, ajuda a gente a entender essa história. O homem foi preso em flagrante, mas flagrante do que mais exatamente também, né? Porque a menina já estava com a mãe, né? Como é que a polícia vê, como é que a polícia trabalha isso? Mas enfim, foi considerado um flagrante, o homem foi levado para a delegacia e depois foi solto, doutor. O procedimento ocorre assim, ele foi autuado em flagrante porque a doutora Ellen viu essas condições para prendê-lo nesse momento. Aí ele passa, na sequência, por uma audiência de custódia. Aí o juiz é que vai determinar se é o caso dele responder preso ou responder em liberdade. Então essa é uma decisão judicial. Mas retomando um pouquinho essa dúvida, será que a mãe dele acobertaria isso? Sim. Infelizmente, nós temos isso muito nítido em muitas situações em que os familiares do abusador mantêm ele quase numa redoma, ou seja,
procuram proteger ele das consequências. Nós tivemos aqui há pouco tempo uma situação de um abusador numa academia em que nós ouvimos o áudio da esposa dele pedindo para não levar adiante e para não quebrar o sonho dela. Então, você vê, nós temos em pouquíssimo tempo 2 situações em que a gente teve a oportunidade de testemunhar isso. Mas isso, infelizmente, é muito comum. É comum também quando esse abuso é dentro da família, ou seja, que a vítima seja parente do abusador, é extremamente comum. Infelizmente, isso ainda existe. Falta consciência nas pessoas do entorno, dizer, o abusador não para, o abusador piora só as condições do abuso dele. É isso que ele vai fazer e é isso que temos que ficar de olho, Jason. E agora, o que parece até, doutora Márcia, é o seguinte, o homem foi solto. Foi solto. Justiça entendeu que nesse primeiro momento ele vai ficar solto. Serão feitos aí laudos, investigação, a polícia vai dizer o que mais que tem aí para acusar, né, de acusação contra esse homem, enfim. Mas parece que quem está sendo punido agora são as crianças. Porque as crianças agora estão tendo que ficar longe, distantes da mãe, é isso, Nader? Exatamente, Jason, porque o que acontece? A mãe não tem ninguém ali. Ela não tem um parente próximo, uma pessoa que possa cuidar dessas crianças com o zelo que um pai e uma mãe daria, nesses casos, para uma menina de 7 anos e para um menino que vai fazer 3 anos. O pai dessas crianças, separado da mãe, mora em Matinhos. E você conhece muito bem o nosso litoral, a mãe em Pontal do Sul, o pai em Matinhos. Não dá para ter esse contato diário. Então, nesse primeiro momento, como ela é obrigada a continuar trabalhando das 8 da manhã às 9 da noite, essas crianças foram levadas pelo pai até Matinhos, até que ela encontre alguém que possa agora cuidar dessas crianças na casa dela. Jason, nós sabemos hoje que a maioria das crianças tem tablets, telefones, acabam tendo smartphones. Existe um número muito fácil e a gente reitera aqui, 100. É um número disponibilizado pelo Ministério Público com os órgãos responsáveis pela segurança de crianças e esse número é o chamado Disque Denúncia. Um número muito fácil que crianças vítimas de violência podem pedir ajuda. 100. É só discar e dizer o que está acontecendo, que os órgãos competentes vão estar aí para ajudá-la. Jason. Tá certo, Nader, obrigado. A gente continua acompanhando mais este caso, doutora Márcia, aqui no Balanço Geral.